horas, apita o jogo Fortaleza e Ceará. Matheus Pereira, da Nova Dinâmica, ao meio campo do Fortaleza e fez gol na estreia. João Ricardo se manifesta sobre falha em gol que decretou a derrota do time do Fortaleza. Gramado do Castelão é revitalizado antes do clássico Ceará e Fortaleza. Seleção brasileira se mantém na 5ª posição no ranking da FIFA. Muito bem, Sidney Lemos já está comigo aqui nos estúdios. Sidney Lemos, bom dia, meu amigo. Prazer muito grande recebê-lo no programa que volta à programação da Rádio Ceasa de Maracanaú, Fortaleza. Bom dia, Sidney Lemos. Muito bom dia, Moisés Ferreira, ao público ouvinte aqui da Rádio Ceasa. Satisfação imensa em mais uma vez dividir esse espaço com você para falar de futebol. Estamos vendo desde 2023 que o Fortaleza não vence a equipe do Ceará e terá no domingo à noite, às 20 horas e 30 minutos na Arena Castelão, a oportunidade de voltar a vencer o seu principal adversário, dessa vez válido pelo Campeonato Brasileiro Série A. Tudo isso e muito mais nós vamos já debater aqui no Bate-Bola Ceasa. Quero mandar um abraço especial para o nosso amigo Emerson, que está aqui presente, nos auxiliando aqui na mesa aqui da nossa gloriosa Rádio Ceasa, e também o professor Odálio Girão, um dos responsáveis pelo nosso programa, está ao vivo na manhã desta sexta-feira, ensolarada aqui na nossa querida cidade, não mais dormitória, de Maracanaú. Muito bem, meu amigo Sidney Lemos, vamos falar do futebol do momento, que está balançando esse mundo todo. Clubes, no dia 13 de julho, agora domingo, às 16 horas, em Nova Jersey, vai fazer a final do Campeonato Mundial de Clubes da FIFA. Como é que você vê essa dupla? Chegou certo? São esses dois, um dos principais times do mundo, meu amigo Sidney. Como é que você viu essa chegada desses dois? Na verdade, o PSG já era esperado, uma das vagas nesta final do primeiro Mundial de Clubes da FIFA, que contou aí com diversas equipes, e dentre elas 4 equipes brasileiras. O Fluminense tendo chegado mais longe na competição, chegando às semifinais, sendo derrotado para a equipe do Chelsea por 2-0, como todo mundo sabe. A nossa alegria em ver o futebol brasileiro novamente aí nos destaques, né? A equipe do Flamengo venceu o próprio Chelsea na competição, ainda no grupo, na fase de grupos. A equipe do Botafogo venceu a equipe do PSG, um dos principais, se não o principal clube que joga mais bonito no futebol mundial na atualidade, venceu por 1-0. O Palmeiras também fez uma boa competição de forma mais acanhada, não chegou a vencer nenhum clube europeu, mas chegou aí às quartas de final, passando pela equipe do Botafogo e ficando pelo meio do caminho, mas mostrou a sua força, mostrou que o futebol brasileiro tem sim boas possibilidades de competir com o futebol europeu. Sabemos que a realidade financeira ainda é o principal empecilho, né? Os nossos jovens saem cada vez mais cedo do nosso futebol para principalmente o futebol europeu. O exemplo é o Palmeiras aí com o Henrique e com tantos outros, o Estevão, e com tantos outros nomes que acabam perdendo seus jogadores muito cedo, porque quando se fala em euro, euro é euro. Então, antigamente, Moisés, o atleta, primeiro ele despontava no seu clube, ia para a seleção brasileira e só depois ele caminhava para a Europa, coisa que tem acontecido uma inversão. Hoje o atleta nem tira a catinga do mijo, do linguajar popular, ainda muito jovem, ele desponta no seu clube e já vai para o futebol europeu e depois é que veste a camisa da amarelinha. Então houve essa inversão, os nossos jovens estão cada vez sendo cooptados mais cedo para jogar, principalmente no futebol europeu e também agora no futebol asiático, e só depois eles vestem a camisa da amarelinha. E muitos desses jogadores, Moisés, eles acabam sendo desconhecidos do público, né, do futebol.
Muitos jogadores hoje da seleção brasileira é desconhecido pela maioria do público. Você não consegue hoje escalar a seleção brasileira da atualidade, mas você lembra muito bem da escalação da seleção brasileira de 1994, do goleiro ao atacante. Então isso mostra que os nossos jovens, eles não adquirem uma identidade com a torcida, com o futebol brasileiro, porque vai muito cedo para a Europa, acabam se tornando desconhecidos, e quando há uma contratação, aliás, uma convocação para a seleção brasileira, muitos desses jogadores, a torcida diz, mas quem é esse cara? Então, é isso que está acontecendo no nosso futebol. Mas os times brasileiros fizeram um bom mundial de clubes da FIFA, mas ainda há um predomínio europeu no futebol mundial. E o exemplo aí, o PSG fazendo a final diante da equipe do Chelsea, que não era cotado para estar na final, mas com muito mérito e com a ajuda de jogadores brasileiros conseguiu chegar à tão sonhada final. E vamos ver aí uma bela partida entre a equipe do PSG, que triturou a equipe do Real Madrid no meio de semana, e o Chelsea, que venceu sem muitas dificuldades a equipe gloriosa do tricolor das Laranjeiras, o nosso querido Fluminense. Meu amigo Sidney, você sabe quanto será o prêmio para o campeão e o vice? Tem ideia? Diga aí para os nossos ouvintes. Vamos lá, o campeão vai levar 40 milhões de euros, no total de 222 milhões na moeda brasileira. O grande problema que acontece aí, Moisés, é que estamos nos Estados Unidos, e lá eles querem quase a metade de impostos, né? O Trump não está com brincadeira, né? Muito bem, e o vice-campeão vai levar 30 milhões de dólares, 165 milhões aqui no Brasil. É muito dinheiro, né? O futebol hoje em dia é um nível, se trata de esporte, é um nível que realmente é muito dinheiro. A gente não consegue mensurar, o quanto esses atletas de futebol brasileiro arrecadam no mundo, né? Então isso mostra que o futebol não é só mais um esporte, além de entretenimento também é negócios. E hoje, muitos empresários acabam comprando literalmente clubes, né? E investindo o seu dinheiro, comprando os clubes e investindo o seu dinheiro para haver um retorno. O retorno é mais ou menos por aí. Agora, uma pergunta para você que é futebolista, vai ter que responder. Por que não existe a disputa de terceiro e quarto lugar? Peguei? Não, na verdade, Moisés, deveria. Era até interessante. Eu quero saber por quê. Deve ser por contenção de gastos, será? Não, é porque eles sabem que muitos países estão com o campeonato de jogo, como o campeonato brasileiro aqui. Então eles liberam todo mundo para vir jogar. Ok? Pois é, mas na Europa estão em fim de campeonato. Eles estavam até se queixando porque estavam em fim de temporada, enquanto os brasileiros estavam aí no meio dos seus campeonatos, então estavam com mais vigor físico, né? Mas realmente eu queria ver aí uma disputa de terceiro lugar, seria entre a equipe do Fluminense e a equipe do Real Madrid. Seria um bom jogo, né? O Real Madrid deveria usar a sua equipe talvez alternativa, enquanto o Fluminense iria usar a sua força máxima. Mas é que nem você falou, o Campeonato Brasileiro está aí, essas equipes estão retornando, já retornaram na verdade para a nossa boa terra aqui para disputar o Campeonato Brasileiro, que é um dos campeonatos mais disputados do mundo. Pode até não ser a melhor competição nacional do mundo, mas é um dos mais disputados, quando aí 8 ou 9 equipes disputam diretamente pelo título, coisa que não acontece aí nos outros campeonatos mundo afora. Muito bem, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Ceasa de Fortaleza, em Maracanaú, estamos recebendo Názaro Duarte, é o novo repórter que vai trazer para você, torcedor cearense, torcedor pelo mundo afora, as notícias do time do Fortaleza. Názaro Duarte, bom dia, seja bem-vindo à nossa equipe. Bom dia a todos! Daqui a pouco, ao vivo, programa Bate-Bola Esporte aqui na Rádio Ceasa. Muito bem, meu amigo Sidney Lemos, vamos agora. Você já tocou aí? Você já tocou aí no assunto do time do futebol do Brasil e da seleção brasileira.
Você tocou uma coisa certa, porque, rapaz, você vê essa seleção brasileira que está aí, jogando atualmente, ela tem muitos jogadores que são do exterior, não é isso? Estão em outros países, não é isso, amigo? É verdade? Verdade. Então, porque parece que eles vêm de lá para cá, como você disse, parece que o futebol de lá modifica esse pessoal, né? Eles chegam diferente. Na verdade, eu costumo dizer que a nossa seleção serviu de trampolim para esses atletas eles ganharem uma projeção internacional. O atleta se despontava no seu clube e era convocado para a seleção brasileira e só depois, com aquela visibilidade internacional do jogador de seleção brasileira, ele era contratado para jogar em um clube da Europa. Com essa mudança, com a sofisticação da internet, hoje em dia você não precisa mais ver uma seleção brasileira jogar para ver um